Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre a 3R Petróleo, um vídeo atualizado, já que já tem um vídeo dela no canal. Nem deveria colocar, eu coloco nos cards depois o link, porque é uma análise bem diferente, tá? Hoje do que aquela lá, substancialmente diferente. Por isso estou querendo fazer um outro vídeo, um caprichado, porque a empresa deu passos importantes e agora já chama bastante a nossa atenção, conforme vocês vão ver na apresentação. Então vale a pena a gente dedicar um pouco mais. Isso é uma coisa importante, tá, pessoal? Nada é definitivo quando a gente está falando de investimento em ações. Se olha uma empresa, você achou, você não gostou, você achou, não tem nada de novo. Cara, empresas são organismos dinâmicos. Daqui um mês, daqui 3 meses, daqui um ano, ela pode ter evoluído, pode ter crescido, pode ter começado a apresentar resultado melhor, ou o contrário também, né? Pode ter começado a piorar. Então eu vejo muita gente assim, pega, dá uma olhada, faz uma triagem grande, monta uma carteira e acha que vai ficar naquilo durante muito tempo. E infelizmente não é assim que funciona. Isso é algo constante que a gente vai acompanhando. Tanto é que estamos aqui para olhar como é a 3R Petroleum hoje, tá? Fiquei muito surpreso, gratamente surpreso com o resultado dela aqui. Deixa eu ver, a canetinha tá funcionando, então vamos adiante. Primeiro, assim, né? Deixa eu explicar um pouquinho sobre a empresa, para quem nunca ouviu falar e tal, tá? É uma empresa de petróleo, tá? Como já acho que dava para imaginar. Agora, o que ela tem de diferente em relação, por exemplo, a PetroRio, né? Que é uma empresa que a gente sempre, aqui no canal, sempre falamos bastante. Ela, na verdade, ela tem muitas semelhanças com a PetroRio. É uma empresa independente. Nossa, não consigo apagar esse treco aqui? Pera aí, rapidinho, enquanto eu vou falando. Ela é uma empresa independente, ou seja, né, é menor e tal, mas que tem feito um trabalho muito bom de pegar ativos da Petrobras, tá, e adquirir, acho que todos da Petrobras, e fazer um trabalho à mesma medida que a PetroRio. Então, é uma empresa independente. Vamos lá. Anota aí no caderninho. Que compra ativos maduros. Então, vão reparando quantas semelhanças. Tá? Maduros. Tem planos de redesenvolvimento, ou seja, exatamente o que a Petrobras faz. Fura postos novos, faz uma economia lá, dá uma trabalhada em algumas coisas, faz o tieback quando foi o caso. Né? Então, tem aí um redesenvolvimento. Pareceu uma coisa errada aí, releve, tá? Movimento. É uma empresa muito enxuta em custos aí tanto de produção quanto corporativos e tal. Que mais que a gente pode mostrar aqui? E de muito crescimento. A gente já vê lá os ativos. Então, olha só, todos esses fatores aqui, a gente vê são comuns à PetroRio, né? Empresa independente, que foi comprando ativos maduros, redesenvolvendo, obtendo resultado muito bom a partir deles. A 3R está no caminho de obter, na verdade já está obtendo de alguns, né? Bem eficiente, enxuta, com baixo custo de extração e tal, e que vem crescendo na base aí dessas aquisições. Então são muitas semelhanças, lembra bastante. Eu já falei aqui várias vezes que você nunca deve buscar, quando você vê uma empresa de sucesso, que o pessoal tenta é buscar qual vai ser a próxima de sucesso naquela trilha, tá? Não é assim que funciona, porque não é porque trabalha com petróleo que elas vão ter um caminho parecido. Agora, nesse caso aqui, principalmente depois das últimas aquisições, dá pra gente traçar vários paralelos que a gente sabe que a PetroRio fez de sucesso e que a 3R está trilhando o mesmo caminho, então chama bastante atenção, com certeza. Agora, ela tem muitas diferenças também, então vamos lá. Né? O foco dela é onshore, que quer dizer... Eu acho que é assim que escreve. São campos terrestres, estão aqui no fundo, ó, dá para ver aí um maquinário ali para extração de óleo, petróleo, né, na terra, e não offshore, que é no mar. E isso faz muita diferença, tá? Por vários motivos. Primeiro, a produção offshore geralmente ela tem um volume maior, né? Você consegue na plataforma, num FPSO ali, né, conectar vários poços, produzir um volume grande e depois o petróleo fica armazenado ali e tal. E a empresa faz isso só, porque ela contrata alguém para vir buscar aquele óleo, ela vendeu e acabou. Né? Então é um trabalho, embora mais complexo no mar, né, a quilômetros às vezes da costa, mas do ponto de vista assim, né, corporativo,
é aquilo que ela faz. A PetroRio é isso que ela faz. Monta lá os poços. Em termos da produção, né, é isso. Né? Produz, fica armazenado ali, faz um bid, vende, acabou. Tá? Na terra já é bem diferente. Primeiro, os campos eles são muito mais capilares, tem muito mais poço. Né? São vários poços pequenos que juntam, né, a produção de um campo. Então você tem um trabalho mais intenso. É mais simples porque você não está lá no meio do mar, você está na terra, ok. Mas é um trabalho mais intenso ali de administração daqueles vários poços. Né? E isso acaba refletindo em custos, né? Custos aí no DNA e tal. E no final, o que acontece? Você não encosta um navio no meio da terra para exportar para a China, para qualquer outro lugar. Então, isso era um problema da produção onshore, que você acaba ficando meio dependente da Petrobras ou de uma ou outra empresa independente para comprar a tua produção. Você vai vender para quem? Você tem uma produção imensa lá no meio do Ceará e vai sair para onde, né? Então, esse era um problema que ela conseguiu mitigar em partes, a gente já vai falar disso. Né? Tem mais diferenças, mas a gente vai falando ao longo da apresentação, não quero dar o spoiler aqui, ficar falando, escrevendo sem a gente ver. A apresentação dela é muito boazinha, tá? Então, lembre-se, a gente nunca busca, né, uma próxima PetroRio. Agora, se aparecer uma empresa com os mesmos fundamentos, executando bem, tudo bonitinho, ué, por que não, né? Então vamos lá. Parei no onshore, depois a gente volta lá e completa. Enfim, como está a 3R Petróleo hoje? Ela tem vários ativos produtores, acho que vai ter uns slides melhores pra gente ver aqui, né? Aqui, ó. Vários. O principal hoje é esse de Macau, tá? Que ela foi comprando aos poucos. A Petrobras está nesse processo de desinvestimento, né? Vendendo ativos, tanto offshore, que é o que a PetroRio está participando de Albacora, por exemplo, quanto em terra, que a 3R, a PetroRecôncavo, outras empresas estão comprando, tá? E recentemente ela fez uma aquisição muito relevante, essa que eu falei que foi transformacional, quer dizer, não falei ainda, né? Falei que a empresa melhorou muito por conta disso aqui. Então ela fez uma aquisição de um ativo grande, tá? Esse ativo aqui tem mais ou menos, lá na frente tem bonitinho, uns 20 mil barris por dia, que é bastante, tá? Não é pouco. E tem uma estrutura de mid e downstream. O que é isso? Tá? O upstream é quem produz o petróleo. Tá? É quem, seja a plataforma offshore, seja os campos onshore. Midstream é transporte, então é gasoduto e tal, não sei o que. E downstream é processamento, é refinaria, armazenamento, processamento e tal. Então a Petrobras não só vendeu os campos que produzem uma quantidade boa de petróleo, como vendeu a estrutura que ela tinha de transporte, de refino, processamento e de exportação, tá? Então, o que acontece? Lembra que eu falei que era uma limitação do onshore, que você fica lá meio preso? Esse campo aqui, Potiguar, ele vai possibilitar não só que a produção dele, mas de outros campos próximos, que a gente já vai ver que é pertinho, sejam escoadas, né, ou processadas, refinadas ali e exportadas. Então diminui muito a dependência da Petrobras ou de uma outra aí independente. E isso, né, com certeza faz muita diferença, faz toda a diferença. Vai permitir a empresa vender o petróleo a preços melhores, porque quando você só tem só tem como vender para uma pessoa, você vai vender no preço que ela quiser, tá? E agora a coisa muda de figura. Então, essa aquisição mudou a realidade da 3R, com certeza, tanto em volume quanto nessa capacidade estratégica, tá? Então, o maior ativo de águas rasas e terrestres no Brasil. Tem uma parte de água nele também. A 3R não é só onshore, tem alguma coisa offshore. A gente já fala mais sobre isso. Tem muita sinergia com os outros campos e possibilita, né, esse acesso para exportação. Isso aqui é muito positivo para a empresa, muito mesmo. Então, assim, ela tem esses poços de Macau, já é o principal poço dela hoje. Rio Ventura já está com ela. É muita coisa, tá? Eu ainda estou conhecendo a empresa. Ela tem Areia Branca, Pescada, que estão para fechar. No próximo slide eu acho que tá bonitinho. Nesse aqui, ó. A gente já vai ver. Então hoje ela tem Macau, Rio Ventura, Areia Branca e Sanhaçu, que ela tem 50%. Que é um ativo, acho que só de gás, se eu não me engano. E ela tem um monte de coisa na agulha, tá? Além desse Potiguar que eu falei que é o importantezão, tá? Ela tem outras aquisições que ela já fechou, mas estão naquele processo, né? O processo é igual aquele da PetroRio. Você participa de um bid lá com a Petrobras. Quando você ganha, você assina, que é o que ela acabou de fazer com o Potiguar. Você paga ali um sinalzinho. E aí fica rolando aquele 1 ano lá de aprovações disso, aquilo, ANP, IBAMA, não sei o quê.
tá? A empresa tem que mostrar a competência dela, tal. Quando tá tudo certo, aí o ativo passa para a mão da empresa. Então tem 4 ativos nesse estágio, que hoje ainda não contribuem para o resultado dela, então é importante, mas que tá tudo certo já, basicamente, tá? Além desses offshore que também estão aguardando, ó, o closing é quando vai partir para a operação dela, né? Então a maior parte está prevista aqui para o primeiro semestre de 2022, tá? Principalmente os terrestres. Eles comentaram no call que era coisa de semanas já, eles já iam entrar em operação. Os de água lá, faltava alguma coisa do IBAMA e tal, mas a previsão aqui ainda é primeiro semestre, esse pro segundo semestre. E no comecinho do ano que vem vai dar aqueles 12 meses. Potiguar assinou em janeiro de 22. Então eles estimam de 9 a 14 meses, né? Tempo médio de 1 ano para entrar. Quando tudo isso aqui tiver entrado, já vou dar um spoilerzinho, a empresa teria uma produção, ó, cadê? Estimada de 45 mil barris de óleo equivalente. Cara, é muita coisa, tá? Para uma empresa independente. Só situando vocês, hoje a 3R, ela tem valor de mercado de uns 7 bilhões de reais, sendo que ela tem 2,5 bi em caixa. Então daria um EV aí de uns 4,5, uma coisa assim. É bastante produção para esse valor de empresa, tá? A gente já fala mais disso. Vindo a maior parte de Potiguar, vai ser o ativo principal da empresa. Enfim, vamos voltando. Eu já adiantei demais, vamos voltar à ordem normal das coisas, tá certo? Então, Sanhaçu e Areia Branca acabaram de fechar, tá? Mas já contribuíram com o quarto TRI de 21, mas não com um ano fechado, tá? Cadê o ano fechado? Então, esse resultado do ano dela de 2021 é o que eu falei no vídeo ontem da Hypera, da Movida, da Vamos, da XP. Cara, nem adianta olhar o resultado de 2021. A empresa em 2023 vai ser absolutamente diferente disso aqui. Tinha 2, 3 campos produzindo, ela vai ter 5, 6 lá na frente, né? Então, esquece os números de 2020, 2021, que aqui é um crescimento muito acelerado, você tem que olhar lá na frente, tá? Só que, para fazer todas essas aquisições, tem um preço, né? Que é grana, é preço, é dinheiro, você precisa pagar tudo isso, tá? Então, a 3R, ela fez 2 follow-ons ano passado, tá? Levantou dinheiro, porque não tem como, né? Você tem que pagar tudo isso. No finalzinho da apresentação tem o que falta para ela pagar, que ainda é bastante dinheiro. Principalmente esse campo potiguar aí, falta $1 bilhão, basicamente, para ser pago. Um pouquinho mais. Ou seja, é muito dinheiro que ela vai ter que pagar, tá? Claro, né? Você não compra de graça. Enfim, gás, Bovespa, vamos lá, vamos adiante que acho que vai tendo mais detalhes em cada sub-item aqui. Tem a parte ESG, que eles vão gerar energia, né, no próprio ativo, tratar água que hoje é descartada. Tá certo, tem que ser. Eu passo assim rápido, até faço umas brincadeiras com ESG, né? Porque não é o business, a empresa não é o que você tá avaliando ali, né, para decidir comprar ela ou não. Mas é importante, tá? É importante isso aqui, por mais que seja empresa de petróleo, que vai dar muito mais dano pro ambiente, né, o que ela produz do que benefício, mas tá, não custa nada, né? Eles ter eficiência energética, tratar a água, né? É básico, né? Tomara que isso aqui daqui a alguns anos seja, né, o normal e não um motivo para chamar atenção. Enfim, aqui a gente tem um histórico do que aconteceu até hoje, mais ou menos, meio que, né? A gente já comentou numa linha do tempo, então ela fez o IPO no finalzinho de 2020, tá? Aí ela assinou, né, Recôncavo, que é um desses que tá para entrar. Então você vê, né, esse prazo aí do 9 a 14 meses. Aqui ela já começou, ela já operava, acho que em Macau, não sei como é que fala. Acho que é Macau, né? Não tem acento. Não sei se hiato teria que ter acento, né? Se fosse Macau. Enfim, Macau. Ela fez o sign de Peroá, que é em água, é offshore, tá? Que ela tem acho que 70%. Depois Papa-Terra, que era um ativo que estava lá, né? Que a gente já viu até PetroRio comentando sobre Papa-Terra. Depois Sanhaçu, né? Ela assinou em agosto e fechou em dezembro, esse foi recorde aí. Rio Ventura teve o closing, então quando tem closing é quando ele passa para a operação da empresa. Então ela já tinha Macau, né? Tem Polo Ventura, e esses aqui estão aguardando para entrar ainda, tá? Todos eles aguardando para entrar. Que mais, né? Aqui é o financiamento, eles têm incentivo fiscal, né? Porque é no Nordeste e tal. Precisou fazer um outro follow-on, captar dinheiro. Então, assim, né? Não teve jeito. Nesses momentos aqui, a empresa teve que captar grana.
Então aqui, ó, closing de Areia Branca. Então Areia Branca já tá contando também. Enfim, né, aqui que tem atrás de mim um signing de Potiguar, ou seja, mais um que tem para contribuir. Então, né, hoje ela tem Macaú, Rio Ventura, Areia Branca, tem mais um lá, eu já esqueci qual é. Produzindo, dando resultado, e 1, 2, 3, 4, 5 para entrar, principalmente esse aqui, que vai entrar com muito óleo, né, 20 mil barris. Bastante coisa, né, aqui dá pra gente ver um pouco melhor, pescada, que falta. Desculpa, Areia Branca e Sanhaçu, acho que é meio junto. Então, é isso que ela tem hoje. Lembrando, isso aqui não está refletido ainda no ano cheio de 2021, porque esses dois foram no final do ano e aqui no meio do ano, tá? Mas lembro que o primeiro vídeo que eu fiz, ela só tinha Macaú e eu acho que 30% de pescada, era muito pouco ainda. Tava muito inicial a 3R. Agora hoje ela já tem um pipeline bem robusto, porque ainda vai entrar tudo isso aqui agora, ainda no primeiro semestre, né? Enfim, é Papa-Terra ao longo do ano, que ela tem 40%. E Potiguar, ano que vem, esse aqui vai transformar a empresa, né? Daqui a um ano, tá logo aí. Então, já é muita coisa, a gente já viu 45 mil barris a estimativa, né? Claro que isso aqui, né, a empresa pode ir desenvolvendo, pode ir aumentando, né? A gente falou que ela tem parte importante de redesenvolvimento, enfim, tem bastante potencial ainda para crescer. O que eles destacam é que eles são bem ativos em compras, então eles compraram 9 polos, né, contando tudo isso aí, tá? Enquanto outros peers compraram menos, e eles pagam relativamente barato, tá? O múltiplo de entrada, né? Eu não costumo calcular muito, né, o múltiplo de entrada por reserva, né? Eu gosto mais de ter uma abordagem do fluxo de caixa, mas o que eles estão comentando aqui é que eles pagam valores relativamente baixos por esses ativos, o que, assim, né, faz todo sentido, já que são campos maduros, que já estão meio em declínio, mas que eles vão recuperar, né? É o core business que a gente já viu na PetroRio dá muito certo. Enfim, vamos lá, né? Continuando aqui, então essa é a previsão de produção para os caras, 45 mil barris de óleo equivalente já da participação dela, porque esses daqui, né, enfim, eu não lembro agora, mas não lembro, tá escrito aqui. Peroá é 70%, Papa-Terra é 43%, né? Ela não tem full os campos. Então, por isso dessa diferença, 55 para 45, 45 é só dela, sendo que uma parte é óleo e a outra parte é gás, tá? Não é 45 de petróleo, uns 37, acho que, de petróleo. Então, enfim, então aqui os polos, né? Essa região aqui vai ser especialmente importante, porque além da bacia Potiguar, eles já tinham outras coisas aqui. Aí tem um outro grande cluster aqui, né, no Recôncavo Baiano, enfim, não sei se aqui. E o offshore é mais embaixo, Campos, Espírito Santo, né, mais tradicional. Então, depois que tudo, né, estiver pronto, início de 2023, né, a grande parte da produção vem lá de Potiguar, aquela que a gente falou, que é importante, o midstream, a exportação e tal. O offshore é naturalmente exportável, né, e aí é como qualquer outra empresa de exploração offshore, encosta o navio aqui, transfere o óleo, enfim, vai lá para a China, tá? E aí na Baía do Recôncavo, que vai ter uma limitação um pouco maior para exportação, né? Vai ter que vender lá para a Petrobras. O que mais que tem de bom? Então aqui eles estão dando mais detalhes sobre essa aquisição de Potiguar, tá? Então os verdinhos claros era o que eles já tinham, é isso eu acho, né? Então Polo Areia Branca, Polo Macau, Polo Pescada, que é offshore e tal. Fazenda Belém também tá para entrar. Eu não lembro agora quais que já estão, quais que não estão. É muito nomes novos para mim. Né? Macau hoje é o principal ativo produtor deles. E os outros ou já estão produzindo ou estão via, né, via ser adquiridos. Então você vê que o que ela comprou é meio que assim, intermeado, né, com o que ela já tinha. Então com certeza isso aqui vai trazer sinergia de operação e tudo mais. Fora a infraestrutura, ou aqui eles, onde tem a parte industrial, de refino, de armazenamento, de exportação, né, em Guamaré, que eles comentaram até que eles não sabem se eles vão tocar isso aqui, porque depois eu vou colocar lá nas diferenças, né, entre PetroRio e 3R. A PetroRio é simples, né? Um baita trabalho. Mas é isso, é extrair o óleo, armazenar e depois alguém vem buscar e vender, né? Se eles assumirem toda essa operação downstream refino, é um grau a mais de
né, de complexidade operacional, de custo, claro, pode agregar resultado para a empresa se eles conseguirem fazerem bem, mas também pode ser uma perda de foco, né? A gente viu o que aconteceu com a Petrobras, era um gigante enorme com um monte de coisa e perdeu o foco do que ela realmente sabia fazer bem, tá? Então é importante ver o que eles vão fazer com isso aqui, se eles vão continuar operando, se eles vão contratar né, alguém para operar para eles, se eles vão vender parte da operação, que é uma possibilidade também. Então, a se acompanhar, tá? Mas essa produção aqui é muito boa, principalmente pelo valor que eles pagaram, né? Eles pagaram um bi e pouquinho de dólares, é um valor bem competitivo para essa produção. Que mais? Os maiores produtores da América Latina, sinergia, ganho de escala e tudo mais, que a gente já falou. Então, um pouco mais sobre isso, a parte estratégica, né? Para o acesso ao mercado internacional, para armazenamento, exportação, refine. Então, essa estrutura de mid e downstream consegue exportar 90% da produção de petróleo né, dos ativos que ela tem aqui, né? Então, pô, já dá uma grande aliviada para eles nesse sentido, tá? Essa logística ser integrada também mantém o lifting cost baixo, que a gente já vai ver de quanto é, né, que é bem positivo. E os campos, além de tudo, eles têm um potencial enorme. Então, isso aqui era a curva de produção desde os anos 80, né? Claro que eles falaram, ó, o que produzia nos anos 80 a gente provavelmente não vai conseguir voltar, porque né, tem um declínio natural. Mas o target deles é voltar nesse nível aqui, tá? De 30 e poucos, 40. Ou seja, de depois que eles começarem a operação, né, fazendo trabalho de redesenvolvimento e tal, para dobrar a produção, porque a produção hoje é 20 mil. Então o target deles é dobrar isso aí. E aí sim seria um ganho, né, muito expressivo de resultado para a empresa. Ela está pagando relativamente barato já para um ativo que dá uma produção de 20 mil, você vai dobrar a produção deles. Então é bem interessante mesmo essa aquisição para a empresa. Tem tudo para dar muito certo, tá? Então, aqui eu estou explicando, a produção em 2016, não faz tanto tempo assim, era 37 mil barris por dia. Esse é o target que eles querem recuperar. O campo está bem atrás de mim, né? Não tem nada de novo aqui atrás de mim. Bem interessante mesmo. Enfim, agora eles estão voltando para o que eles já estão operando e o que eles estão mostrando, né? Que ó, até aqui era a operação da Petrobras, cinzinha, tá? A partir do momento que eles assumiram, eles começaram a fazer as iniciativas e aumentar a produção. Então, Macau, que eu não vou saber até o final do vídeo falar, já saiu de 3,7 para 5 mil barris em um ano e meio, mais ou menos, né? E contando janeiro, né? Janeiro já foi uma produção muito forte, quase 6 mil barris. Ou seja, né? Quase o dobro do que era a Petrobras em um ano e meio. Então, se eles entregarem isso aqui lá em Potiguar também, né? A produção dispara. E aí, né? Vai ser um retorno violentíssimo. Em Rio Ventura é mais recente as intervenções deles, mas ó, já começou a dar um pouquinho de impacto. Lembra, né? Que demora um pouquinho no começo, tem a empresa começar e tal, né? Depois começa a vir. Como é que ela faz esse redesenvolvimento? Enfim, é uma questão técnica, né? Fura poços novos ou reaproveita os que já tem, faz, né, uma melhoria ali, enfim, coisas do tipo. Que eu não vou saber explicar em detalhes tudo, mas são coisas mais ou menos nesse sentido. Então envolve um pouquinho de custo operacional no começo, para depois, né, ter uma... Aqui, ó, tá falando, reativação, intervenção dos poços, substituição de equipamento antigo, coisas do tipo, automação de poços, isso aqui é legal, tal. Então, hoje, isso aqui é hoje, tá? Petro, né? 3R Petróleo, hoje tá produzindo na casa de 6.500 barris por dia de petróleo equivalente, né? Contando gás. Não sei se hoje tem aqui, ó. A parte de gás é pouquinho, mas é relevante, tá? Ah, tá, isso aqui é só petróleo, desculpa, tá? Contando gás, dá mais ou menos 8 mil. Essa é a produção dos caras hoje, tá? 7.949. Mas é aquilo que eu falei, tem muita coisa para entrar ainda. Esses dois últimos ativos aqui, né, da Duna entraram só no finalzinho do ano. Agora eu não vou lembrar o que entrou em cada momento, mas né, tem muito para crescer. Isso aqui ainda com a melhoria nos campos lá que a gente viu, de Macau, de Rio Ventura, e a contribuição cheia desses ativos da Duna, que é aqueles outros lá, que era uma aquisição que eles fizeram. Tá? Agora eu não vou lembrar, é muito ativo, muito nome. Esses aqui, ó, aranha branca, sanhaçu e tal. Sanhaço. Não sei, se estiver falando errado os nomes aí, desculpa aí. Tá. Então, isso é hoje, tá? Hoje.
3R petróleo hoje, 6.500 barris, que já é razoável, né? Enfim, quase 8 contando gás. Agora, com o resto das aquisições, tá? Pode chegar a 45 mil, e aqui é o grande pulo do gato. Tá? Aqui está a geração de valor para o acionista, porque uma empresa que tem um EV de 4,5 bi é compatível com 8 mil barris de produção? Talvez, né? Talvez não, é bem razoável. Agora, 45 mil não, 45 mil é muita coisa. Só para vocês terem uma noção, o PetroRio mesmo, que a gente fala tanto aqui, está produzindo 36 mil, 37 mil barris. Então isso aqui é muita coisa, né? É mais que uma PetroRio. Já para janeiro de 2023. Não é para daqui 5 anos, não. É para daqui menos de um ano, tá? E tudo praticamente certo, tá? Não tem nada assim para dar errado dentro dessas aquisições aqui. Tá tudo cumprindo, né, a parte regulamentar. Aqui é o gráfico de distribuição que vai ficar, né, depois, com a maior parte da produção vindo do polo potiguar, né, e o resto vindo de cada contribuinte, offshore, onshore. Lembrando que esse polo potiguar são vários campos também. Então essa seria uma outra vantagem, né, da 3R. É bem mais capilarizado, assim, a produção, né? Você não depende de um ativo central, assim, são poucos ativos produtores. Esse aqui é um polo, você junta tudo por questão de conveniência, mas são vários campos ali dentro. Então é isso aí, né? Aqui, ó, 45 mil de barris, óleo equivalente, porque tem gás, né? Só de óleo é 36, é exatamente a produção da PetroRio hoje, tá? Exatamente, e mais o gás, que é importante também. Bastante coisa. Que mais? Aqui os números dela hoje, e lembrando que eu falei, né? Não faz sentido nenhum olhar os números dela do quarto tri ou mesmo do 2021, porque, né, o que ela vai ter com isso aqui é muito, muito, muito maior. Não tem nem como comparar, tá? Dá até pra gente ver. Se analisar o quarto tri, já vai dar mais de 1, né? Vai dar 1 bi certinho de receita. Sendo que boa parte dos ativos ainda não contribuíram, sendo que novos ativos estão fechando agora, já no primeiro trimestre de 2022. Então, enfim, né? Só que isso só vai crescer. Nem adianta usar nada, avaliar nada aqui. Que mais? Aqui, de novo, né, resultado ajustado em termos de EBITDA, né? Vários ajustes para lá e para cá, né? Enfim, considerando os custos de transação. Então, aquilo que a gente estava falando, enquanto ela está fazendo essas aquisições, ela já está montando a equipe que vai trabalhar, então já tem custo sendo incorrido, o ativo nem começou a contribuir financeiramente para a empresa, então não faz muito sentido olhar agora o resultado, né? A hora que terminar lá em começo de 2023, a gente passa a régua e vê quanto que vai ser, tá? Agora é isso. Você vai achar que é muito pouco, deu 350 milhões de EBITDA, é pouco, né? Só que, quer dizer, nem é pouco, né? Para uma empresa de EV 4,5 bi, pouco não é, com certeza. Mas aqui tem potencial absurdo para aumentar, né? Para aumentar muito até o ano que vem. E outra coisa, esses campos que ela já fez o signing, que ela já assinou, que tem aquele período de 12 meses, o efeito financeiro ele já é da empresa, ou seja, né, ela não está operando, não é ela que está lá no campo trabalhando, tomando as decisões, mas o resultado financeiro do campo já é dela. De que forma? O valor que ela tem que pagar lá no final dos 12 meses, ele vai sendo abatido do que o campo está produzindo de efeito financeiro. Então, isso aqui vai reduzir o saldo a pagar lá no final, conforme esses ativos vão produzindo, tá? Então, tem mais isso. Então, esses 3 ativos aqui, eles estão com closing próximos, aqueles que a gente anotou lá para o primeiro trimestre, que vai dar um up grande. Que mais? Vai diluir muito o G&A, né, os gastos administrativos. Então, nem adianta olhar hoje esse EBITDA agora, né, não faz sentido. Você vê que já é uma margem alta, né? Essa margem vai ficar mais alta ainda no futuro. Lifting cost. Quando a gente fala de empresa de petróleo, aprendemos que essa é uma das métricas mais importantes. Por quê? Primeiro, vai contribuir diretamente para a margem, que é o quanto você gasta para produzir. E segundo, isso aqui vai determinar se a tua empresa vai ser resiliente no longo prazo. Ou seja, se você tem, né, um lift cost competitivo, o dia que vier uma crise de petróleo, vai vir uma crise negativa, né? Nós estamos vivendo o contrário. O petróleo está com preços astronômicos. As empresas que têm lifting cost mais alto vão parando de produzir primeiro, porque elas começam a rodar no prejuízo e ninguém vai ficar queimando dinheiro. Vai parando, numa ordem decrescente de lifting cost,
até que a produção começa a inverter, né? A produção fica menor do que a demanda e volta a subir. Então, no jogo do petróleo, você tem que ser o que tem o menor lifting cost, ou um dos menores. Porque a hora que vier uma crise, você se segura ali, ganha menos dinheiro, mas se segura, enquanto tá todo mundo tendo prejuízo, vai saindo do mercado e um dia você volta. Foi isso que aconteceu no meio do ano passado não, né? Retrasado, por causa da Covid. A gente falou muito, né, na época da PetroRio, que o petróleo caiu para uns $20 o barril, mas o lifting cost dela era 15. Falou, olha, nós não estamos ganhando dinheiro, mas também não estamos perdendo, estamos tranquilos. Um dia volta. Voltou fortíssimo, muito rápido. Tá? Então, a 3R também tem um excelente lifting cost, tá? De $8 por barril. Eles comentaram que no longo prazo, contando todos aqueles ativos lá, deve ficar na casa de $11 por barril, que é muito bom, tá? Que é muito eficiente. Lembrando, né, o barril de petróleo hoje, o Brent, tá na casa de $100 o barril, né? 90, 100, com essa crise recente da Rússia e Ucrânia. Ou seja, uma margem violentíssima. Outras coisas, elas influenciam a margem de contribuição. Então, né, isso aqui é um dos fatores só, né? É o mais importante, talvez, mas você tem outros pontos, que é o gasto administrativo por produção, tá? Que é a diferença principal da PetroRio para a Petrobras, por exemplo. PetroRio enxuta, Petrobras é um gigante ineficiente, então o G&A por barril da Petrobras é muito maior que o da PetroRio, o pessoal não leva em conta. E o deles aqui, eles estão prevendo uns $4 por barril no futuro, que é bom, tá? É competitivo, é tipo o dobro, a PetroRio é 2 para menos. Tá? Porque ela é bem enxutinha. E a operação offshore é mais enxuta. Mas isso aí o pessoal explicou no call, que essa operação offshore, você tem que ter uma equipe maior de geólogos ali, administrando e tal. Então, o gasto, né, com G&A é mais alto. Então, vai dar aí um total de 15, tá? Lembrando que o lifting cost é só a produção. Você tem esses outros gastos aqui, que já é o que ainda é bem competitivo. Agora, tem um fator que eu não vi em lugar nenhum no material da 3R ainda, não vi o pessoal fazendo pergunta, que é importante para essa nossa conta, que é o desconto em cima do Brent, tá? Então tem mais desconto. Tem mais esse fator para a gente chegar na margem, né? No yield, vamos dizer assim. Porque o preço Brent, por exemplo, é um padrão de óleo lá do mar europeu, lá do norte, Atlântico Norte, tá? É um óleo de boa qualidade, leve e tal, né? Se você tiver um óleo, nem todos os óleos são iguais, tá? Então, se você tiver um óleo pior, mais pesado, não sei o que é o caso aqui, você vai ter um desconto em cima do Brent. Então, você não vai vender por 100, que é o preço que está hoje. Você vai vender por 95, por 90, né? E aí o desconto é bem relevante, principalmente quando os preços estão baixos. Isso foi uma coisa que mudou muito na Enalta, por exemplo. Né? O óleo lá da Enalta de Atlanta, ele é pesado, então ela pagava um desconto violento, né? O pessoal comprava com desconto. Aí teve uma mudança regulatória, só que né, ele era pesado, só que ele tinha muito pouco enxofre. Esses são os dois principais parâmetros de qualidade do óleo. Se ele é leve, pesado. Óleo leve você extrai mais derivados nobres, né? Querosene, combustível, né, gasolina e tal. E o óleo pesado vai para, né, outras aplicações. Então, por isso que o óleo leve vale mais, né? São derivados mais nobres. Mais um outro fator muito importante é a quantidade de enxofre, porque né, hoje você tem regulação, tá, ambiental quanto à emissão de enxofre, que é um poluente. E o óleo de Atlanta ele é bem bom de enxofre, ele quase não tem enxofre. Então, ela teve uma reviravolta, ela tinha um desconto muito grande, aí quando passou-se a valorizar muito esse óleo sem enxofre, né, ela começou a vender com desconto bem baixo. Tá? Não vi nada sobre o desconto da 3R, mas imagino que seja razoavelmente alto. Razoavelmente comparando aí com a Enalta, com o PetroRio e tal, porque eles falaram em alguns momentos assim em ter um óleo pesado aqui, então deve ter um desconto importante, tá? Então esse é o ponto que vai fazer a diferença na hora de fechar a conta, porque senão você vai olhar, pô, ela é tão eficiente quanto a PetroRio e tal, não sei o quê, mas ela com certeza vai ter um desconto maior. Isso aí a gente descobre ao longo do tempo, acompanhando a empresa. Então a margem de contribuição dela deve ser um pouco abaixo, imagino eu. Enfim, vamos embora. Caixa e obrigações. Esse slide é importante porque tá, o principal ponto para se acompanhar hoje na 3R é né, a estrutura financeira que eles ainda vão precisar pagar. Porque né, vários dos ativos eles já compraram, já pagaram, mas tem muitos, ou principalmente Potiguar, que foi assinado agora, que ainda falta pagar.
Então, somando o que ela tem que pagar, mais eventuais valores diferidos, contingentes, ela teria um total de obrigações de 1,8 bilhão de dólares, tá? Dólares, quase 2 bilhões de dólares. Hoje é uma tradução, né, com uma conversão livre, né, quase 10 bilhões de reais, 9 bilhões de reais, uma coisa assim. Então ela tem 2,5 bi em caixa, lembra que eu falei? Mais ou menos, né? Aqui, ó, 440 milhões de dólares. Esse 2,5 bi era com o câmbio antes de cair, né? Mas enfim. Tem 2,5 bi em caixa, mais ou menos. Contudo, né, ela tem 1.800 ainda para pagar, e aí vezes 5, vamos botar uns 9. Não, isso aqui é mais para 10, tá? Porque ela tem 440. Então, líquido, né, seria 1,4 bi. Mas o contingente provavelmente ela não vai desembolsar tão cedo e tal, se diferido. Então, uma coisa como 1 bi de dólares ela vai precisar pagar ao longo desse ano aí, começo do ano que vem. Tá? Vai precisar tirar o dinheiro. É bastante grana, tá? Então a pergunta chave hoje para a gente fechar a análise da 3R é como é que ela vai financiar isso aí. Então eles comentaram no qual que eles têm 3 opções para aquisição de Potiguar. Um é dívida pura e simples, toma a dívida e segura a onda, porque vai ficar com dívida líquida e EBITDA bem alto. Só que, claro, o EBITDA é o que eu sempre falo aqui, o EBITDA dispara e logo vai desalavancando, né? Já equaliza. Outra é emitir ações, que eles falaram que é pouco provável, que eles acabaram de vir de 2 follow-ons, então eles não estão pensando em emitir, mas se não tiver jeito, é uma forma das empresas captarem dinheiro. E o último é parceria, são parcerias. Lembra que eu falei lá que Potiguar vem com midstream, vem com downstream? Pode ser que eles vendam essa parte, pode ser que eles contratem, né? Enfim, aí contratar não diminuiria do ponto de vista de CAPEX. Mas ela pode vender uma participação aqui em Potiguar, por exemplo. Vender 30% de Potiguar para outra empresa. Aí ela precisa dar 30% menos do CAPEX e além do dinheiro que ela vai receber. Né? Então, seria uma alternativa para financiar, tá? Eu confesso que, por mim, toma tudo de dívida, fica uma dívida mais alta. Né? Claro, se a empresa conseguir, né? Nem sempre é uma opção. E depois vai pagando a dívida. O EBITDA dela vai disparar com esses 45 mil barris, né? Com certeza. Então você vai no primeiro momento ficar com dívida líquida e EBITDA alto, mas, enfim, a tua geração de caixa também vai para um outro patamar. E aí, né, à medida que o EBITDA vai normalizando, que você vai começando a pagar, né, esse endividamento, né, você já logo rapidamente fica numa posição confortável. Mas há de se esperar aqui, né, o que vai acontecer com essa aquisição. E é importante para a gente entender, né, um pouco mais sobre o resultado financeiro da empresa no futuro. Aqui do outro lado, um outro ponto que é meio negativo, que eu achei meio negativo da 3R, que é o hedge que eles fazem na produção. Claro, o hedge não é negativo, tá? Mas eles usam um hedge diferente da PetroRio. Por quê? Porque eles fazem uma estrutura ou de contrato futuro, igual esse NDF, ou de collar, né, que é uma operação com opções que você trava um intervalo de resultado. O que acontece com esses dois instrumentos, né, essas duas formas de derivativos? Você limita o seu ganho. Então, hoje, ó, a 3R, se a gente fizer a conta, essa aqui é em milhares de barris. Então, 2 bilhões de barris no ano de 2022. Atrás de mim aqui, vocês não estão vendo, tem mais 588 aqui, vocês não vão ver também. 588 que estão fechados em collar. Se a gente somar isso aqui, né, vai dar aí 2.600, 2.600 barris, é praticamente a produção inteira dela para 2022 do que ela já tem. Lembra que a gente viu 7.900 naquele slide lá? Um gráfico cinzinho, esse aqui, ó, 7.949. Vamos ver aqui. Vídeo raiz sem calculadora não tem, né? Se a gente pegar esse 7.949, isso é por dia, tá? Então vamos botar aí uns 360 dias, dá umas paradas aí, dá uns 2,8 bi de barris que ela vai produzir esse ano só do que ela já tem, tá? Sem contar essas novas aquisições. Se botar os 45, aí claro, né? Vai para mais de 15 mil. 16 milhões de barris, tá? Mas só o que ela tem hoje, 2,8, se a gente chegar lá embaixo, então lá embaixo, né? Ela fez um head de
20,52 mais 5,88. Opa. 2,600 e pouco. Ou seja, né, ela meio que já travou o que ela tem de ativo para 2022 o preço. E são valores baixos, né? Para o Brent de hoje. 60, 70 dólares o barril. Então ela perdeu essa valorização, que está 100, que está 90 e pouco. Né, ela está com o valor travado a valores muito menores. Né, limitam o ganho da empresa. Claro, né? É fácil falar depois que subiu o petróleo, podia ter caído. Né? Então a empresa está no começo, né, da operação dela, precisava consolidar essa geração de caixa para pagar esse valor aqui, porque senão não vai ter, né, não vai fechar. Ela vai precisar de uns 10 bi de reais aí no final da história. Né? Ela travou a produção que ela já tinha. Eu assim, botei negativo aqui, mas enfim, né? Não é errado, a empresa agiu bem, tá? A gente vê que ela não travou produção que ela ainda não tinha assinado. Mesmo esse ano vai subir mais do que aqueles 7,9, né? Com certeza. Vai subir para pelo menos 20 depois que entrar os offshore, tá? Então tem muita produção que não tá travada aqui nos 70, né? Só essa do que ela já tem, tá? Agora, por exemplo, a PetroRio, ela trava o preço não montando um collar, né? Ela compra put asiática. Então, você só comprando put, você tem um desembolso de cara financeiro, só que você não tem limitação de upside, né? Só que talvez, né, muito provavelmente, a 3R não tinha condição financeira de fazer um hedge assim, porque você precisa dar o dinheiro na hora, né? Comprando put aqui, num NDF desse, é ajuste, né? Então, ela não precisa entrar com a grana. Enfim, né? É só para a gente deixar claro aqui que esse ano uma parte, pelo menos, dessa valorização do petróleo, ela não vai aproveitar. Se o preço continuar alto, quando os outros ativos forem entrando, aí sim, né? E ela começa... Você vê, ó, a maior parte do vendido tá lá no quarto tri, quando vai ter um aumento, né, de produção, quando entrar os offshores lá, tá? E pro futuro, 2023, aí não tem quase nada. Aí sim ela pode aproveitar de um preço de petróleo maior. Mas se o preço do petróleo voltar para os 70, ela não vai ter aproveitado nada dessa alta, né? Então, enfim, faz parte algo aqui da análise. Então, encerramento, já que o nosso vídeo já está meio comprido também. Então, depois que assinou Potiguar, a 3R tem um foco em tocar. Muita gente perguntou de novas aquisições. Não, filho, calma, a gente acabou de comprar meio mundo. Nós não temos dinheiro para pagar tudo que a gente comprou. Tá tentando ver o que vai fazer. Né? Mas tem muito ganho ainda para fazer com redesenvolvimento. A gente viu como o Macau subiu muito a produção e tal, e vai ter essa oportunidade em Potiguar também e tal. Né? Tem muito ativo para entrar em operação. Potiguar, eles estão avaliando ainda se vão ter parceria ou não, né? E, enfim, que mais? Melhoria operacional. E a grande dúvida é essa aqui. Financeiramente, como é que eles vão fazer, né? Que eles vão inventar. Ok, pessoal? Então é isso a 3R. Então deu para entender, né, que ela é bem interessante. Com certeza, né? Não tem como não gostar de uma coisa que pode... Né, que hoje seria um valor ok, até talvez um pouco caro, mas que daqui um ano vai crescer muito, sim. Vai crescer quantos? De 8 para 45? Mais de 5 vezes a produção. Né? Não tem como você não gostar de um troço desse aqui, né? E tem vantagens e desvantagens, por exemplo, igual a PetroRio, igual a gente listou aqui, né? Aqui são as diferenças, né? Onshore, tem o desconto, né? Desconto sobre o preço do petróleo deve ser maior, tá? Não tem essa informação, mas tem tudo para ser maior desconto em cima do Brent. O que mais que tem de diferença aqui? A operação mid e downstream, né? Mid e downstream, que na PetroRio não tem, né? Tem um foco total no upstream. Que mais? Mais alguma coisa? Hoje ela não tem dívida, mas vai levantar. Acho que as principais diferenças são essas, né? Porque tem muito mais semelhanças. E assim, eu olhando por cima, acho muito parecido os momentos delas, né? Porque muita gente tenta achar a próxima PetroRio, porque o cara quer ganhar aquela valorização desde do R$1 da PetroRio hoje para estar uns 25. Mas isso não vai acontecer com a 3R. A 3R já tem um valor aí de mercado de 7 bi. Você não está comprando ela, por exemplo, só comparando. Eu sempre falo essa história, eu tô ficando chato já, mas ela é útil nessa hora. Quando eu comprei a PetroRio pela primeira vez, a 1 e pouco o preço de hoje, a produção dela era isso aqui, ó, 6 mil barris por dia, tá?
E ela valia, eu não lembro, mas era tipo uns 800 milhões de reais. Tá? Ela valia mais ou menos isso aqui, o valor de mercado dela. Então, você não está comprando uma empresa por 800 milhões de reais. Você está comprando uma empresa hoje por 7 bi, embora ela tenha aí uns 2 bi de caixa, mas você está pagando o valor de mercado de 7 bi. Então, você não está comprando uma galinha morta, tá? Por favor. Agora, o potencial do futuro dela é bem interessante. Talvez seja tão interessante quanto o da PetroRio, porque a gente fazer uma comparação bem grosseira, né? PetroRio hoje vale 3 vezes, né? Ela tá valendo uns 20 e poucos bi aí, sobe, desce. 21, né? 3 vezes maior. E o potencial de produção dela com o que ela tem né, contratado, que né, a produção de hoje 36, mais o Wahoo uns 40, mais a Albacora aí uns 60, vai dar isso aí, uns 120 mil barris, que é justamente 3 vezes os 45. Cara, tô fazendo contas grosseiras. Então, assim, ela vale 3 vezes mais e o potencial aí de curto prazo, assim, de crescimento é mais ou menos parecido delas. Então, talvez elas tenham um potencial semelhante, claro, com diferenças. Por exemplo, para a PetroRio vai ser mais fácil financiar a Albacora, porque ela já está mais madura, ela tem um valor em caixa mais alto, né? Ela tem geração de caixa dos ativos produtores já mais alta. Então, o financiamento para a PetroRio é mais tranquilo que para a 3R. Por outro lado, a 3R vai entrar mais rápido, porque em janeiro de 23 já está tudo operando. Enquanto que a PetroRio, tipo, o Albacora deve fechar mais ou menos isso também, né? Ao longo de 2023, mas o Wahoo só 2024. Então, a contribuição dessa expansão de Wahoo e Albacora Leste, né, vai vir mais para frente para PetroRio e para 3R mais cedo. Então, né, tem coisas que estão mais, né, latentes aí, mais próximas da 3R, tem problemas que são maiores dela. Eu acho que, a grosso modo, ainda sem conhecer tanto em detalhes a empresa, tem potenciais muito semelhantes, porque já é um baita elogio, tá? Olha o que eu tô falando. Que, considerando hoje PetroRio e 3R, o que elas têm já de concreto, de processos assinados, o Albacora ainda não está assinado, mas né, tudo indica que será. É semelhante o potencial daqui em diante, tá, pessoal? Não é lá para trás. Então não adianta comprar a PetroRio a R$1, não existe mais. E não vai ser a 3R que vai te proporcionar isso. Agora, ela tem um potencial bem interessante daqui para frente. Talvez comparável, tá? Comparável a grosso modo. Pode ser um pouquinho melhor para uma, um pouquinho melhor para outra. As duas têm potencial de redesenvolvimento. Enfim, a Albacora lá tem um potencial de redesenvolvimento gigante, né? Aqui, pelos campos terrestres, também tem. Então, né, a grosso modo, eu acho os potenciais muito semelhantes em relação aos tamanhos das empresas e tal. Talvez o fato da gente já conhecer o track record da PetroRio, né, dê um pouco mais de segurança, já que a 3R é bem mais nova. Mas a grande verdade é que a gente, sendo pragmático, olhando os números de hoje, olhando o que elas têm fechado, né, considerando a Albacora fechado, é bem semelhante o potencial das duas, né? Bem, né, na mesma ordem de magnitude, eu diria. Então, é um baita do elogio, porque vocês sabem o quanto que eu gosto da PetroRio. Falar que outra empresa está mais ou menos no mesmo patamar de potencial é um baita do elogio. Então, foi uma grata surpresa ver a 3R. A gente viu o quanto ela cresceu, né? Enfim, ano passado, quando eu fiz o vídeo, era só isso aqui, não era nem isso, né? Era, tipo, bem menos. E não tinha esses contratos todos novos, mas com os contratos, principalmente com o Potiguar, a coisa muda de figura. Né? A empresa toma aí um porte já bem relevante, né? Já que chama muita atenção. Tá? E é por isso que a gente tem que manter uma análise constante. Tá? Enfim, analisar empresas não é estático. Ela é de um jeito hoje, daqui a um ano tem um monte de coisa nova, mudou bastante. Hoje a análise é outra, 3R Petroleum é bem, bem, bem interessante. Ainda não temos muito histórico, né, para acompanhar, mas o potencial está todo ali. E vai ser rápido, né? Em um ano a gente vai ver esse resultado do crescimento da empresa. Tá certo, pessoal? Então esse foi o vídeo da 3R Petróleo. Era para ter saído antes, né, mas eu quis ver ele bem com calma, se era tudo isso mesmo, tal, buscar as informações. Mas, de fato, me chamou a atenção e foi muito bom. Então é isso. Por hoje é só. Um grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!